Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Desvendando Chamados. Hoje nós temos mais um episódio com o Edson, que vai estar contando para nós o testemunho dele, a caminhada dele, aqui no nosso podcast. Já aproveita, curte, compartilha e ativa o sininho das notificações para toda vez que a gente estiver postando um episódio, você possa estar recebendo as notificações aí no seu aparelho. Então eu deixo a palavra com o Edson, que ele vai se apresentar rapidamente aqui para nós e já vamos seguir na nossa conversa. Então, é um prazer estar aqui. Obrigado, Karen, pelo espaço. O teu podcast está se desenvolvendo cada vez mais na vontade do Senhor, eu creio. E então vou te contar um pouco da minha história, né? Eu venho de pequenininho, de avós umbandistas, né? Eles me levavam para as reuniões, enfim. E aquele era o meu mundo de pequeno, né? Aí eu fui para a faculdade fazer engenharia mecânica, achei que aquilo era, tipo assim, não estava me sentindo tão bem assim, tão confortável, mas como tinha um lenitivo de fé, eu acabei indo para a religião kardecista, né? Tenho até um irmão que até hoje segue esse caminho e acabei sentando na mesa, sendo o que eles chamam nas de mesas médium, mediúnicas, enfim. né? Exatamente. Eu estudei 2 anos o kardecismo Então, também. Aí fiquei naquela história até encontrar o Senhor, mas eu te digo também, minha mãe me batizou na igreja católica, fiz a primeira comunhão e naquela época eu era jovenzinho. E lembro de um episódio dentro de uma igreja que chamava Igreja do Senhor Bonfim, Nosso Senhor Jesus do Bonfim, né? Era a igreja em Rio Grande, Duque de Caxias, se não me engano era o nome da rua. Então, naquela igreja eu lembro de estar orando ali na primeira comunhão junto com o pessoal e entrou uma luz por um vitrô que a gente chama, né, que é da igreja. E aquilo veio como se fosse um facho de luz na minha direção e eu lembro de ter sentido a presença do Espírito Santo e ele me dizendo, vou te guardar na tua caminhada. Né? Que lindo! Quantos anos tu tinha? Eu era 7 anos, 8 anos, coisa desse tipo. Eu era jovenzinho, era bem jovem, acho que talvez um pouquinho mais, mas eu era pequeno, não lembro mais a idade, mas eu era bem pequeno. Mas aquilo foi um episódio que me marcou, porque quando o Espírito Santo fala, ele marca e nunca mais tu esquece. Aquilo vai uma cena como se fosse cravada, né? Uhum. E eu, sabe, um tempo vai passando. Seguiu a vida. Segui a vida, mas aquilo de vez em quando vinha, né? E aí passou esse tempo, a gente fez faculdade, fizemos kardecismo e tal, e aí eu entrei eu trabalhava como engenheiro numa cooperativa. Isso, trabalhei 14 anos, e depois disso, na empresa que eu estava, me convidaram para fazer parte de uma empresa de colchões. Eu disse, mas o que eu vou fazer numa empresa de colchões, fabrica colchões, se eu sou engenheiro mecânico? Quantos anos tu tinha? Isso foi em 97, eu nasci em 59, tinha 38 anos. 38 anos. Aí, em 97, eu sou engenheiro e tal, aí a pessoa me perguntou, mas tu nasceu engenheiro e vai morrer engenheiro? Tu tá usando a engenharia como um limitador ou como uma ferramenta para crescer? Eu digo, opa, o que tu quer dizer com isso? Não, como engenheiro tu não pode ser um empresário, um industrial, não pode ser mais do que engenheiro. Aí me pegou. Aí eu comecei a estudar o assunto, quanto que teria de rendimentos, aquela história toda, e vi que tinha rendimentos 5, 10 vezes mais do que eu ganhava como engenheiro. Eu disse, puxa, será que eu não vi isso? Né? E precisei estudar tudo isso e tem coisas que dá para ganhar mais dinheiro. Aí eu comecei a me dedicar, fiz um plano de 6 meses, se isso aí funcionar, eu faço o resto da vida, se não funcionar eu paro. Mas tudo isso eu estou dizendo porque eu acredito que o Senhor já estava me preparando. Eu participei de Amway junto com a Josi, que era um network, junto com a engenharia. Uhum. Depois eu fiz essa incursão pelo colchão. E tudo era lidar com gente. Colchão era preparar equipes para atender de porta em porta, bater na porta, conversar com a pessoa, abrir um assunto, enfim. E eu não tinha essa skill, eu achava que não tinha. Mas me identifiquei com isso, ou seja, o próprio Deus deixou fluir. Então, no marketing de rede comecei a trabalhar com gente, no colchão trabalhar com gente. 6 meses depois, na atividade de colchão, eu fui convidado para ser sócio da fábrica.
Aí, pô, 6 Em meses sócio da 6 fábrica, né? meses já? Isso. Aí, então, tinha uma fábrica, montei equipes no Brasil inteiro, enfim. E nessa empresa, um rapaz que era da igreja, enfim, trouxe o apóstolo dele, que se chamava Sérgio Roberto Alves, que era da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele foi lá e fez uma pregação antes Nessa empresa. Nessa empresa. Os donos se renderam, os donos que eu digo que era uma empresa familiar. Tu já era sócio, né? Então, aí eu entrei de sócio nessa época. Ah, né? tá. Isso, então já era sócio, mas a gente considerava que eles eram os majoritários, eles que trouxeram a ideia da fábrica de colchões. E ela era muito ativa, sabe? Onde ela estava, ela queria levar todo mundo com ela, sabe? Uhum. Aí elas, não, vamos vir cá, vamos fazer reunião, vamos orar junto com o Sérgio e tal. Tá. E ali eu comecei a ser impactado por isso. Quando eu recebi a palavra, eu me lembro que o rapaz até orava em línguas no meu ouvido numa pizzaria. Olha, e digo, esse cara, eu respeitava, sentia que podia ter algo diferente, e disse, mas esse cara é meio louco, tá meio fora do compasso aqui, eu estou numa pizzaria. Né? Mas aquilo ficou me impressionando. Aí eu já tinha tido essa palestra, mais esse episódio, e eu fui convidado para um almoço da Adonep. Conhece? Não conheço. Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Não conheço a Isso. Adonep. Então, é um evento, é uma entidade que... Ainda existe. Sim, por todo o Brasil a gente encontra eventos da Adonep, que são os cristãos que vão dar testemunho da sua passagem, da sua vida, como é que se converteram, enfim. E lá pelas tantas vem um palestrante, fala da sua vida, fala do seu testemunho e convida as pessoas para aceitar Jesus. E aí eu fui lá na frente aceitar Jesus e comecei, as lágrimas rolaram. Eu não estava triste, não era um choro do mundo, era um toque de Deus que eu não sei ali. o que era. Hoje eu entendo que era o Espírito Santo. Né? Uhum. E aquilo, até hoje eu tenho que cada um tem uma manifestação diferente. Assim, Quantos anos ali tu já tinha? 38 tu começou, tu já estava eu já estava com 40. Foi em 99, 2000, 40, 41 ali, né? E eu fui com um colega, e aí no outro dia a gente ligou um para o outro e disse, escuta, o que tu está sentindo? Eu não sei, tá diferente, o que aconteceu? Aconteceu contigo também? Aconteceu. E nós começamos a falar dessa experiência. Aí começamos a colocar a Bíblia dentro de casa, ficava eu, a Josi, ele e a mulher dele, nós abrimos a Bíblia, mas muito ego ainda, sabe? Então a gente lia o versículo e eu entendo isso, mas eu não entendo isso, eu entendo outra coisa. Eu acredito no capítulo 4, mas não no 5. Então, a gente começava a tentar entender a Bíblia e discutir a Bíblia, quando a Bíblia é para se colocar sob a exposição sua, não é para discutir. Se eu tenho estatura espiritual para entender 10%, é 10%. Eu retenho 10% e o resto eu não julgo, né? Não vou julgar o profeta, julgo a profecia, retenho o que é bom, né? Uhum. E aí comecei a entender isso. Aí então a gente começou a se desprender dessas amarras. Chegou o apóstolo um dia numa reunião de Criciúma, da empresa, e eles, eu preciso conversar contigo e orar contigo. Tu aceita? Aceito. Aí fui lá, estava ele, mais um profeta da igreja, e aí começaram a orar e eu caí no chão de joelho, né? Meu e aí vi aquela coisa e eles oravam e aí sopravam no meu ouvido, né? E aí, o que está acontecendo? E eu de olho fechado, né? Aí eu disse para Deus, Deus, tu sabes que eu acredito em reencarnação e tal, mas tu é poderoso, se isso não existe, tira de mim. Nunca mais pensei nisso, nunca mais fez sentido para mim. Encontrei versículos bíblicos que reforçavam que isso era uma bobagem, enfim. Uhum. Né? E aí a coisa foi evoluindo. Eu acreditava em tudo que é coisa, sabe? O santo, esse santo, aquele, sabe? Uhum. Tinha imagenzinhas comigo, eu fazia mil coisas. Um monte de misticismo. Isso. Aí eles, cara, não vai pro secretário, vai direto a Deus. E aí foi assim, tirou um peso das minhas costas, né? Eu me identifiquei com a palavra e disse, tu sabe, Senhor, que eu te buscava, você não sabia aonde, não sabia como, mas agora eu te encontrei, então, né, me enche meu coração, enfim. Obviamente que a gente sabe, né, pelo fruto se conhece a árvore, a gente sabe que o Cristo está dentro. Isso. Nós somos um vaso miserável, mas tem um tesouro dentro, né? Mas não precisamos viver como miseráveis, né? Isso. Porque o dono do ouro e da prata, o dono do mundo está dentro, o Deus vivo está dentro de nós, né? Não o príncipe desse mundo, mas o Deus vivo, né? Aquele que fez todas essas coisas. Então nós podemos sim viver pela fé, e acho que essa é uma das grandes dificuldades que o crente tem, de acreditar que o Deus está dentro dele, que o Espírito Santo está dentro dele, que o Cristo está dentro dele, é um com o seu Espírito. Então são coisas impactantes que quando eu conheci a palavra mexeram muito comigo. Por exemplo, mexeu muito comigo entender que o homem era tripartido, que o homem era corpo,
É como se fossem 3 círculos. Né? O círculo de fora é o corpo, é o maior círculo, é aquilo que tu vê, é aparente. E o círculo intermediário, que está dentro, é a alma. E aí na alma do homem eu tenho a mente, a vontade e as emoções. E eu tenho um círculo menorzinho que é o espírito. E esse espírito, ele é comunhão, intuição e consciência. Quando eu comecei a entender isso, eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Quando eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não fui eu que aceitei, foi Ele que escolheu a mim. Né? Não fosseis vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros. Né? Em João 15. Então, essa realidade me impactou muito. Tipo, eu não teria condições de sair da morte para a vida. Em Efésios 2, ele diz, né? Se não fosse estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, eu vos dei vida e vida em abundância. Né? Então, o que acontece? Não podia fazer nada para ser salvo. Eu achava que na época tinha muitos caminhos que levavam a Deus, todos são filhos de Deus. Né? E não é bem assim. E aí, então, assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, né? Cristo é. Então, aí diz, meu Deus, eu estou equivocado. Né? Então, me sentindo agraciado pela escolha de Deus, pela eleição de Deus, por ser filho de Deus novamente, e quando aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tu recebe perdão dos pecados, filiação e vida eterna. Aí, muitas vezes, a gente se acomoda nessa realidade e acha que isso é tudo. E aí eu comecei a entender, não, realmente eu sou filho de Deus, mas essa é uma salvação judicial. Né? A salvação orgânica, que é um relacionamento vivo com Deus, eu preciso desenvolver. Diariamente, né? todo eu já dia. Com Deus, eu não vou mais para o inferno, tá tudo certo, vou fazer o que eu quiser. Tô livre. Né? Aí tu diz, por acaso vais pecar? Não, né? É isso aí. Né? Então a gente está morto para o pecado, mas a gente ainda manifesta algumas coisas, ou seja, a luta interna ainda continua. Tanto que o Paulo, no capítulo 6 de Romanos, ele diz, mas o que aconteceu? Em 7 de Romanos, ele diz, eu não sei o que está acontecendo comigo. O bem que não quero, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Quer dizer, o que está acontecendo? Dizer, habita em mim. Se habita é uma pessoa. Eu não vou dizer, habita em mim uma câmera, habita em mim um microfone, habita em mim uma escrivania, não tem sentido. Se habita é uma pessoa, é um ser vivo. Então tem algo dentro do homem que ainda não saiu plenamente, mas que o Senhor vai colocar água limpa, que é a sua palavra, para que a água suja saia. E isso foi, para mim, assim, libertador. Então, e deixa eu te perguntar, aconteceu contigo isso naquele momento que tu estava ajoelhado? Sim. Aí vocês começaram, tu e o teu amigo, a levar a Bíblia e orar em casal? Em casal. E ainda tu não estava indo numa igreja, então, Edson? Então, essa igreja do Senhor Jesus Cristo foi tudo muito junto, sabe? Então, logo eu fui na Donep, essa coisa toda e tal. O apóstolo me trouxe um missionário aqui e ele veio junto e disse assim, olha, eu vou te ungir, posso? Vai ser pastor dessa cidade. E vocês já iam nessa igreja, não? Então, esse Sérgio foi na empresa, lembra? Ah, tá. Isso. Ali foi meu contato com a empresa. Aí, naquela época, tinha muitas fitas cassetes, muito material. E eu me lembro que fiz uma viagem para o Rio de Janeiro com os amigos e levei aquelas fitas cassetes, levei uma mala de fita. E comecei a escutar aquilo e aquilo começou a me impactar. Mas de onde saiu isso? Eu nunca vi na minha vida essas verdades que estavam sendo ouvidas, como salvação judicial, salvação orgânica, relacionamento com Deus. E eu me impressionei porque todo o material, tanto fita quanto livros, inclusive te trouxe um livro. Isso. Você vai ver que não, aí tu vai ver, quem que escreveu esse livro? Não tem. Raul, me alcança o livro aqui. Já vou mostrar o livro. Esse livro aqui, ó, que ele está falando, que ele me trouxe de presente. É da editora Rio do Sul, que é uma editora da igreja, e não tem nenhum autor ali, para você ter uma ideia, né? Aí eu perguntei na época, mas por que não tem autor? Quem é que escreveu? Foi o Sérgio Alves que escreveu? Eu disse, não, foi o Espírito Santo. Nossa. Né? Porque ele disse assim, eu até lembro, um pouquinho antes de ser convertido, que 2 bispos estavam brigando em Roma porque um usou o discurso do outro na pregação da igreja. Nossa. Aí eles estavam brigando na justiça, porque aquilo era de autoria do primeiro bispo. Aí eu fico pensando, mas meu Deus, que loucura é que é essa? Né? Porque se é do Espírito Santo, não é de ninguém, eu sou só vaso. Só vaso, Então aí tem mensagens, por exemplo, membros da igreja, por revelação do Espírito Santo, trouxeram e foi feito um compêndio em cima. Claro que tem alguém que organizou, que alguém que... Né? Mas várias pessoas escreveram sob a luz do Espírito Santo. Então não tem nada, tu não vai ver nenhum nome aí, enfim, por causa disso. Então, todos os livros, e tem muitos, né, na editora, na época eram fitas de CDs, agora tem mais livros, mais digital, enfim, né? Mas essas coisas começaram a me impressionar.
Mas tu me perguntou E aí alguma coisa? e aí tu ainda não ia na igreja, então Então, foram esses contatos, começou por isso, esse encontro na reunião, que era isso, empresarial, isso, e aí você foi para o Rio de Janeiro e essas fitas cassetes isso. que foi te dada por esse teu amigo. Então, foi dado eu comprei da igreja, Ah, né? tu Eu comprei. comprou dessa pessoa Mas nesse dia da isso. reunião? Mas o apóstolo, desde aquela oração, nunca mais me tirou de vista. Ele me Uhum. ligava, Ah, enfim, ele né? ficou em contato. Isso. E aí ele já me ungiu em seguida e disse, tu vai ser o pastor na cidade. Eu disse, como assim? Que loucura, nem ainda. Aí só me explica melhor isso. E tu ainda nem tinha batizado. Não, já tinha, não tinha batizado. Não tinha batizado, Não, mas já recebeu a promessa. isso, era como se fosse imposição de mãos, né? Aham. Aí, o que ele disse para mim? Olha, a visão da igreja é o seguinte, é um presbítero por cidade, entendeu? Essa é a visão da igreja. E tu vai imaginar a cidade como Florianópolis, por exemplo, então tu examina ela no mapa, ora para Deus, depois tu vai ver, Deus vai separar isso em 12 tribos e 4 exércitos. Que lindo, entendeu? Isso, e aí meu tu vai trazer as ovelhas, vai começar como um grupo familiar, quando tiver em torno de 50, você começa a abrir a igreja, e aí então você vai nomear o exército da águia, que é louvor e adoração, o exército do boi, que é serviço, do leão, que é batalha espiritual, e do homem, que é assistência ao homem, né? Meu Deus, não entendia muito lindo. isso, eu só peguei assim rápido. Porque tu nunca tinha Bíblia. estudado, né? Tu estava começando ali. Então, assim como as pessoas disse, na Bíblia não entrava nada, mas a partir de então, que eu recebi essa oração e essa imposição de mãos, o material das fitas entrava como se elas ficavam, sabe? Aham. Versículos ficavam gravados, não saíam mais da minha mente. Sabe quando tu ouve uma música do mundo e tu diz, essa música não sai da minha cabeça, isso. Esse versículo não sai da minha cabeça. Então ficava assim, não eram todos os versículos, mas assim, pontuais, né? Sabe? E aquilo não saía mais. E aí Deus fazia eu ligar um com o outro, e aí comecei a ler muitos materiais, enfim, mas eu não queria saber da igreja, tipo assim, eu não quero ser pastor, né? Eu fui ungido, mas não quero ser. Aí eles ungiu um presbítero de São José, que era o Hamilton Boeri, um amigo, presbítero até hoje lá na cidade. E esse não tem problema. O Hamilton vai começar a fazer os cultos em Florianópolis, que não tinha igreja lá em São José ainda. Ele está ungido, mas na verdade, a igreja, somos nós, né? Sim. Caso não sabeis que sois a habitação do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos, então isso é muito forte, né? É muito não forte. Não sois de vós mesmos, como assim? Né? É porque nós não somos, nós estamos mortos com Cristo em Deus. É o que a palavra nos diz. Então, essa questão é bem importante. Aí o André começou a fazer as reuniões, eu digo, ótimo. Aí contratamos espaço, aluguei espaço, botei cadeiras, e ele vinha e fazia o culto e eu acompanhava, não faltava nenhum, mas não queria nem saber. E não tinha batizado ainda, daí já tinha? Aí acho que eu já tinha batizado, Isso foi seguidinha, né? Eu conheci em 99 a Josi. 97, eu lembro, encontrei os colchões. Nesse meio tempo, eu encontrei o Sérgio. Isso. Né? E naquele processo aconteceu o batismo. Em 99 a gente casou. Que a Josi falou que foi na casa mesmo de vocês. Então, o Ben-Hur era um missionário que veio lá de Cachoeira do Sul. E aí batizou. E já era dessa igreja. Já era dessa igreja, sim, sempre da igreja. Sempre da igreja. De placa, assim, né? E isso é uma outra coisa interessante. Às vezes as pessoas me falam, tipo, vai aqui, vai lá e tal. Mas é como filho, sabe? Teu filho pode ir na casa de um amiguinho, pode? Não pode? Claro, né? que pode. Mas depois ele volta para comer na tua casa, ele volta para dormir na tua casa. É um só corpo e um só espírito. Depois ele volta para receber a instrução do pai e mãe, né? Não tem sentido ele dizer assim, agora eu não estou gostando mais de ti, eu vou te abandonar. Depois eu vou comer lá no tio. Não tem sentido isso, né? Mas você pode visitar. Então, a igreja é isso. Quer dizer, se o Espírito Santo te colocou num lugar para ser alimentado, honra aquele lugar, fica naquele lugar. Claro que eu não estou dizendo que não pode sair. Se o Espírito Santo mandar, o Espírito Santo é soberano. Isso eu gostei muito na igreja, porque dizia, não é o homem que manda na igreja, é o Espírito Santo. Qual seria o culto ideal? O culto ideal seria que fosse aberto um louvor e o Espírito se manifesta, um fala, outro interpreta, testemunho, mas tudo aleatório. Agora, será que o homem está preparado e restaurado a ponto de fazer desse jeito um culto no Espírito? Então tem lá, meia hora de louvor, 1 hora de pregação. Tem uma estrutura para seguir. Tem uma estrutura, porque senão se perde. Isso. Então essa aqui é a realidade. Mas um dia veremos um culto totalmente espiritual como Deus
deseja, na minha opinião. Um outro versículo que me impactou muito naquela época... desculpa. Aí o Olímpio começou a fazer os cultos e ele foi muito inteligente. Tinha uma escola, chamava Escola de Consagração. E ele disse, pai, eu tô meio sem tempo, tu faz para mim? Ele ia delegando. E aí eu era muito orgulhoso, obviamente que ainda sou, Deus já está tirando umas lascas, né? Mas ainda não saiu tudo. Talvez seja a última coisa que saia de vez do crente, né? Aí eu, para não passar vergonha, comecei a estudar aquele assunto. Aí eu estudava, fazia PowerPoint, ia para lá, para cá, versículo bíblico, versículo cruzado, enfim. E eu comecei a pregar. E a partir dali eu não soltei mais. Aí, eu imagino. Aí presbítero da cidade. Aí ele ficava lá na cidade de São José e eu aqui. E aí foi depois nomeado como bispo da região, que era uma macro-região, região 4 aqui. Você já está como bispo, então? Sim, sim. Há quanto tempo já, Edson? Já fazem uns 8 anos que o senhor me chamou para essa. É uma caminhada, né? Mas a estrada toda, 22, né? Que a Joselina falou. De 99 para cá, dá 26 anos, né? 26. 99, 2000, que seja, 25 anos, né? Então essa é mais ou menos o tempo da caminhada. E essa história do Arthur, o Arthur era pequenininho e nos acompanhava em todos os cultos. Estava sempre junto. Todo junto. estudo bíblico, enfim. E ele teve muito entendimento de o que era o batismo, o que era o Senhor, enfim, porque a gente batiza só depois dos 12 anos, onde a criança tem mais consciência, né? Antes a gente apresenta, então pega os bebezinhos, apresenta para o Senhor e aguarda até que chegue uma ideia a hora da consciência, onde ele faz a escolha conscientemente pelo Senhor, enfim, pelo o Senhor faz o chamamento, ele entende o que é o batismo, enfim. Mas o Arthur com 9 anos disse, pai, eu já sei tudo, é assim, 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 tá aqui o versículo bíblico, esse aqui, Nossa. E foi para Romanos 9, foi para João 13, tá, filho, então vou te batizar. Foi aí que a gente foi... E ele pediu, então, para batizar, que lindo, né? E eu creio muito que já é o Espírito Santo, porque é assim que precisa ser. Sim. A gente não conhece verdades ocultas, nem tudo é revelado. Verdade. E as pessoas, elas querem muito respostas para muita coisa. Sim. E o que eu tenho para dizer é que nem todas as respostas lhes serão dadas. Verdade. E a gente precisa caminhar pela fé, a gente precisa acreditar. E a gente, no momento que sentiu, que nem o Edson, tu vê com 7 anos, Deus já se apresentou naquele momento, não importa o lugar. Verdade. Não importa o lugar, se Ele quer, naquele momento, falar contigo, se apresentar, revelar, te fazer te sentir, porque aquela memória precisa ser guardada, porque em algum momento aquilo vai fazer sentido. Sim. Então, é sobre isso, sabe? As verdades nem sempre são reveladas. A maioria das vezes, a gente recebe uma revelação e às vezes é necessário guardar e ficar calmo, em paz, até que aquilo se concretize, Sim. até que aquilo aconteça. E só que para isso, né, Edson, é preciso ter disciplina de oração, constância, né? E muitas vezes o caminho é difícil, eu creio que eu quero te perguntar daqui a pouco os desafios Sim. desse caminho, porque muitas vezes muitas pessoas interpretam como foi batizado, está no caminho, tudo é maravilha, e não é. Primeiro, caminhar com Jesus vai ser cheio de desafios. Jesus mora na zona do desconforto, ele vai te chamar para a zona do desconforto o tempo todo, porque você precisa amadurecer espiritualmente, Sim. você precisa crescer na graça. Então, quem está vivendo no morno, está dormindo. Então precisa acordar, porque... Tomara seja quente ou frio. Porque com Jesus é na ousadia e na Sim, coragem. Verdade. Era o que ele chamava os apóstolos o tempo todo para estar na ousadia e na coragem, né? Então que fique essa mensagem aí para você, de muitas ainda que está vindo aqui, né? Através do relato, do testemunho do Edson, que... nem sempre todas as verdades são reveladas e nós precisamos acreditar. Tanto quanto a gente acredita no capítulo 1, é preciso acreditar no capítulo 2, é preciso acreditar no capítulo 3, mesmo que muitas vezes a gente não concorde. E a gente não concorda porque a gente não entende. E dizia para nós que o Espírito Santo, ele derrama a proporção que cada um
pode receber naquele momento com relação à sua capacidade de interpretação, de conhecimento, de entendimento. Eu mesmo, agora que estou na segunda vez da leitura das Escrituras, eu entendo muitas coisas que eu não entendia quando eu comecei. Uma nova estatura Então, espiritual. a Bíblia, ela é uma verdade revelada para aquele momento, para aquilo que você precisa aprender e saber naquele momento. Não significa que numa segunda leitura, numa segunda vez que você está estudando a Bíblia, aquilo vai ser revelado de forma mais profunda, mais ampla, para aquilo que você precisa aprender no momento, porque a Bíblia é verdade revelada, né? O tempo todo. Sabe que eu tomo um cuidado grande, eu aconselho com quem eu falo sempre porque há um perigo muito grande da gente, ao invés de liberar Espírito Santo, liberar a alma. Né? Às vezes a pessoa vem fazer uma terapia espiritual, quer saber alguma coisa sobre a sua vida e quer conversar com o pastor. Eu sempre pego a minha Bíblia e a Bíblia delas, abre a tua Bíblia, que eu abro a minha, e o que eu leio aqui você testifica na sua Bíblia. Né? Então aí eu peço para Deus, Deus, o que eu vou falar? Falar do meu exemplo de vida, como é que cria filhos, porque eu criei filhos, deu tudo certo, né? Mas isso é diabo. Entendeu? Vai saber se Deus quer criar a filha da pessoa do jeito que eu criei, né? Não é eu tenho que exaltar o Cristo. Né? Às vezes dizem, lá vai um grande homem de Deus, lá vai um miserável que tem um grande Deus. Né? Porque tu tá no culto, aí a pessoa diz assim, olha, estou sentindo te chamar, vem aqui dar um testemunho. Cara, te chamei como pastor, como dirigindo um culto, pede misericórdia para ir lá falar. Porque a chance de liberar a carne é muito grande, diz, Senhor, misericórdia. Não te chamei e agradece a Deus. Tu ficou ali no encargo de intercessão e ouvindo a palavra de Deus. É isso aí. Então, eu quando estou no púlpito, por exemplo, sou chamado, eu fico pensando, cara, a chance de liberar a carne é enorme, então eu tenho que ir lá assim, constrangido, com grande temor, pedindo a Deus, Senhor, eis-me aqui, me toma, porque eu não sei o que vou falar. Claro que tu diz assim, mas tu estudou, tu leu antes de vir para o culto, mas Deus vai usar aquilo que eu estudei? Aquilo ali é um conteúdo que eu estou tendo, recebi conhecimento, mas o conhecimento matou Jesus. Então a letra mata. Então é a revelação, é o Espírito Santo. Não botaria na IA e dizer, faz um culto para mim aqui, eu vou lá pregar o que a IA fala, não tem vida. Eu vou pregar e as pessoas vão ficar com sono, não vão prestar atenção, dizer, o que está acontecendo aqui? Não alimenta o espírito. Não é espiritual, não é divino, não vem de Deus. É lógico, é racional. E o homem tem que se separar disso. Né? Tanto que em 1 João 2,15 ele diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Né? Isso. Uma coisa que me impactou muito, que eu até abri aqui, Mateus 16:24. Vamos fazer uma oração, posso? Pode. A oração, desculpa, uma leitura bíblica. Diz, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, não é antes de Jesus, é após mim. Né? É que nem aquela história, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em Tiago 4,7. Então, o Senhor não está dizendo resistir ao diabo e depois sujeitar-vos a Deus. Não. Primeiro te sujeita a Deus, porque é Ele que vai resistir. Tu não resiste nada. Há um demôniozinho que seja, tu não consegue resistir. Nada. É o Espírito Santo que resiste. A gente é fraco demais. Então, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, essa é a sequência. Aqui diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Carregue a sua cruz, ou tome a sua cruz, e então siga-me. E depois no 25 vem algo mais interessante ainda. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, ganhá-la. Pô, mas o que significa isso? Não é eu vivendo. Eu disse, eu sou um vaso com tesouro dentro, eu não tenho problema de viver essa vida, né? Porque o Espírito Santo ali, mas tem que ter consciência que é o Espírito que vive. Isso. Né? Tu falou do sofrimento. A gente vê, por exemplo, Lamentações, 586 anos antes de Cristo. O Jeremias vinha avisando, olha, Deus vai lançar o seu juízo, Deus vai lançar o seu juízo. Acabou que Nabucodonosor aniquilou com Jerusalém. Né? E o que aconteceu naquela época? Julgamento de Deus. O povo pecou muito, o Senhor julgou, disse que não há nenhum que se salve. Se tivesse um, eu não fazia isso. Mas não teve, então o Senhor agiu. Tem que limpar. E o que aconteceu, por exemplo, em Paulo, lá em 2 Timóteo? Paulo instruiu Timóteo dizendo assim, olha, tu sabes que eu estou em cadeias, mas eu sirvo um Cristo, não te enfraquece por ver isso aqui, porque convém sofrer em função... Deus diz assim, eu vou mostrar para ele como convém sofrer em meu nome. Quando ele caiu no chão e começou a caminhada com Jesus, ele vinha de uma outra história. Vinha matando o cristão, inclusive. Né?
Então Deus traz ele para isso e ele está morrendo e diz assim, olha, eu cumpri o meu bom combate e tal, né? É uma caminhada de dor? Sim, mas Timóteo, não arrefece, segue pregando, entendeu? Uhum. Então a caminhada com o Senhor, eu sofri antes de Jesus. É isso que eu ia te perguntar. Mas é um sofrimento para a morte, só tinha derrota. E... Agora com Cristo não, é um sofrimento, mas Deus te dá a vitória sempre. E eu não acho pesado. Uhum. Eu, assim, não é que não tem desafios. A gente sabe que o inimigo se ergue, se levanta, atrapalha, incomoda, né? Mas assim, sempre tem a vitória. Verdade. E então o que eu vejo assim, antes de Cristo, para mim, era pesado. Sim. Era um fardo pesado. Eu me sentia pesada, como se tivesse um peso espiritual em cima de mim. Depois que eu comecei a caminhar com Jesus, nessa caminhada, se tornou esse peso energético, esse peso espiritual eu não tenho mais. Amém, se tornou leve. Eu não sei se para ti, Edson, como que foi o sentir, né? Cada pessoa tem uma leitura ali, né? Diferente. Como que foi para ti? Porque tu não queria, né? Tu teve um chamado, que nem eu, no começo mas Deus foi entrando no teu coração, foi tomando teu coração e foi fazendo, hoje, por exemplo, eu acredito que a tua vida faz muito mais sentido como bispo do que como empresário. Sim. Na verdade, a gente como cristão, a gente acha que a gente é cristão dentro da igreja, né? Tu é cristão, sempre. Ponto, né? Então, o que é a empresa para mim hoje? Eu, antes de abrir, disse, Senhor, te consagro, se tu está me levando... Eu acredito que, naturalmente falando, eu cheguei num ponto que eu não chegaria. Foi Deus que me levou. Eu creio também. Então, a minha esposa, antes de ser minha esposa, é minha irmã em Cristo. Meu filho, antes de ser meu filho, é meu irmão em Cristo. Então, a gente perder essa referência que a gente tem, porque quando nós estivermos no reino dos céus, não vai ter esposa, filho, nem empresa. Essa coisa familiar, nem empresa. Quer dizer, a gente perde esse egoísmo, de certa forma, é um certo egoísmo. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Né? A tua família são os de Cristo, né? É tudo de Cristo. Então a gente começa a ter um outro tipo de visão com relação ao que o Senhor está fazendo, com relação à obra. Eu lembro, por exemplo, quando eu comecei, não chegava material na minha casa, a não ser que eu examinasse antes. Josi, tu não pega nada que os irmãos te derem sem que eu examinar. Sabe por que eu fazia isso? Porque eu tinha que ver se tinha alguma coisa que falava sobre dízimo. Se falasse sobre dízimo, eu dizia, não, isso eu não quero. Entendeu? Porque eu dizia, não, os caras vão querer que eu dê dinheiro para a igreja? Não, isso não existe, entendeu? E tu imagina, eu com essa mentalidade grosseira, né? Aí depois eu fui entender, mas espera um pouquinho, 100% é do Senhor. E como é que vai viver uma igreja, uma obra? Eu não estou pagando dízimo, eu estou devolvendo o que é do Senhor, né? E aí eu comecei a dizer, puxa, eu tenho que administrar bem até uns 90% que fica na minha mão. Né? E tem oferta. Então, como o senhor diz lá quando começa a pregar, ele diz, olha, te disseram que se tu matar, tu é condenado, mas eu te digo, se tu tirar contra teu irmão, tu já é condenado. Te disseram que se tu trair a tua esposa, tu é condenado, se tu adulterar. Mas eu te digo, se tu olhar para uma mulher com um olhar impuro, igualmente tu já adulterasse. Aí, meu Deus, é uma sobreexcelente lei de Deus. Então, não é por obrigação. Obviamente, por amor, temor. Deus não né? precisa do meu dinheiro, não precisa do teu dinheiro, mas Deus quer ver qual é o respeito que eu tenho com aquilo, com aquele princípio. E por que Deus faz isso? Porque Ele sabe que se eu quebrar essa legalidade, eu vou dar espaço para o inimigo de Deus, eu vou dar espaço para o diabo, para as 7 nações, seus comandados, atuarem na minha vida. E Deus diz, meu Deus, não faz isso. Se desespera, porque Ele quer guardar a tua família, quer guardar você. Se você quebrar princípio bíblico. Mas isso é uma falta de consciência de que o dono está dentro do teu espírito. Quando tu aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a salvação orgânica, a salvação judicial significa o Espírito Santo de Deus é um com o teu espírito. Então é o próprio Deus que está dentro de você. Isso. Né? E a tua alma vai ser saturada por isso para que fluam rios de água viva. Ou seja, vai sair, vai transbordar aquela palavra, vai servir para você e para quem está na tua volta, e vai te olhar, vai ver o teu testemunho. Mas muitas vezes a gente não dá o testemunho pleno. Muitas vezes a gente prega e não é plenamente Deus. Em parte a gente tem vida, porque a gente já se rendeu. Sim. E em parte é profecia. Estou lendo aqui, estou sendo constrangido tanto quanto você. A primeiro ouvido que recebe a palavra que eu estou falando é o meu. Estou sendo cortado ali. Quantas vezes eu estou pregando e assim,
Senhor Jesus, eu estou me sentindo, Aham. né, cortado por aquela palavra também, porque eu também não estou praticando ela como Sim. convém. Serve para ti e para as pessoas que tu tá falando, Exatamente. né? E outra, não pregar pensando numa pessoa, num grupo de pessoas, não. A pregação é do Senhor, é para a igreja. Cada um que recebe, assimile e retém o que é bom, né? Isso. Porque se eu vou ficar pregando, fulano fez isso, então agora eu vou pregar para ele, isso também é muito almático, é muito diabólico. É carnal também, total, Então, o Senhor disse para a gente não tentar salvar a nossa vida, ou seja, não tenta viver você com essa, né? É Cristo, você já morreu, Cristo, Espírito Santo. E né? não é fácil, né, Edson? Eu vejo assim, é muito humano a gente querer estar no controle, né? Sem muito dúvida. humano, assim. Sem Então dúvida. eu vejo que existe um treinamento do Espírito Santo o tempo todo nos ajudando a sair do controle, né? Verdade. E para que ele assuma o controle, né? E eu vejo assim que é desafiador, né? A gente como mãe, como esposa, e né, o meu marido também viaja, então muitas vezes eu tenho que assumir tudo, controlar tudo, né? Aí vem o Espírito Santo, não, eu não controlo nada, é tudo ele que controla agora. Verdade. Então é desafiador, né? Sim. É desafiador. O legado da vida da alma, né? Deixa o Espírito atuar primeiro. Né? Então, mas assim, eu vejo que é um treinamento e que com o quanto Deus, através do seu amor e da sua misericórdia, ele vai polindo, lapidando até a gente para o próprio chamado, né? Eu não sei se aconteceu isso contigo, eu creio que sim, mas quando eu aceitei o meu chamado, eu não estava pronta. Sim. Né? Nem estou pronta, ninguém tá, mas eu vejo assim que coisas que eu tinha medo de falar, ele veio trabalhando, ele veio me levando a estudar, Sim. ele veio me desenvolvendo, então é como fosse subindo um degrau, né? Sim. Então eu penso que mas sair de cena e permitir que o Espírito Santo tome posse e assuma o comando, né, da caminhada e de tudo aquilo que você foi chamado a fazer. Nós estamos indo para isso, não que a gente já conseguiu, como Paulo dizia, não que eu já tenha chegado, mas sim para o alvo, né? E a gente está no caminho e passando pelo processo, porque ainda existem pessoas que ainda não aceitam o processo. Verdade. Né? Nós estamos no processo, mas como a gente falou, ele não é fácil, ele é desafiador. Verdade. Ele é desafiador. Eu até quero deixar uma mensagem exclusiva sobre batismo, porque isso que você falou é muito importante. Às vezes as pessoas me dizem assim, mas eu não estou pronto, pastor, deixa eu fazer um curso para me batizar, deixa eu me livrar desses pecados. Mas onde que tu viu isso? Na Bíblia, Jesus chamava a pessoa como estava e dizia, vem cá, e batizava a pessoa. Ou seja, o que é a água? A água representa o mundo. O que tu faz quando tu emerge na água? Tu coloca toda a tua natureza pecaminosa na água e quando tu sai nova criatura. Espiritualmente, ou seja, a tua sujeira ficou lá fora. É. Tu entrou no velha criatura e saísse nova criatura. Isso. Mas o que significa nova criatura? O Espírito de Deus dentro do teu espírito. Sabe? Então, muda completamente. Tu não é mais terreno, tu é forasteiro nesse mundo, a Bíblia diz. Isso. Mas é como tu olha, as tuas vestes, o teu corpo não mudou, o teu trabalho não mudou, o teu ambiente em casa não mudou. Não, mas eu não sou nova criatura. É assim. Espiritualmente tudo mudou. Né? É lindo demais. E hoje, Edson, para nós encerrar a nossa conversa aqui, hoje, o que hoje o Edson diria para pessoas que estão recebendo um chamado talvez parecido com o teu, né? Ou não, mas que estão recebendo o chamado, qual mensagem assim tu deixaria para as pessoas que vão assistir esse podcast, independente delas já serem batizadas ou não? Vamos olhar para o teu chamado, com 8 anos você já teve o primeiro sinal de que algo especial iria acontecer na sua vida, não ia ser o caminho comum de muitos, iria ser um caminho diferente. O que tu diria para essas pessoas? Tem gente que está recebendo chamado e está se negando. Tu se negou no começo, não queria, mas depois aceitou. Né? Bom, primeiro, se a pessoa ainda não é convertida, não aceitou Jesus, Senhor Jesus como Senhor e Salvador, porque ela tem que declarar. Tem que declarar. Senhor, eu te reconheço como Filho do Deus vivo, viesse a essa terra sem pecado e morresse como um pecador por mim. Eu aceito o teu perdão, esse ato de perdão, esse ato de resgate, né? E te tenho como meu Senhor e Salvador. Né? Então, tu declarou isso verbalmente. Então, eu aconselho,
mas eu não quero fazer isso. Mas o que custa? Né? Tá na dúvida? Simplesmente faz, não custa nada. Né? E espera para ver o que vai acontecer. Exatamente. Eu sou batizado, já servi o Senhor, agora eu estou desviado. A Bíblia diz, volta onde tu errou e recomeça a caminhada com Deus. Porque quando o Senhor diz, arrependei-vos, está próximo ao reino dos céus, esse é um chamamento de Jesus, dizer, arrependei-vos, primeira coisa, arrependei-vos. Como é que eu vou me tornar manso e humilde de coração? O que significa humilde? Humilde é se tornar zero, para que Cristo seja tudo. Então você fica zero, para que Cristo seja 100. Mas no início ele vai ser 50-50, 30 Cristo e 70 você. Aí vai ser 35 Cristo, 65 você. E vai melhorando. Vai melhorando. Se tiver 50 mais 1, você já vai começar a perceber uma diferença enorme. Enorme. Né? Então são coisas assim do tipo, você está batizado? Se você não crê, creia. Se você crê e quiser se batizar, se batize. Não custa nada. Você vai ver depois as experiências com Cristo. Deus vai te mostrar o quanto convém andar nessa caminhada do Evangelho por Cristo. Isso. Vai sofrer, mas os sofrimentos que eu tenho hoje são os mesmos que eu tinha antes, só que agora uma certeza de vitória. Tem vezes que eu fico assim, do tipo, agora vai acabar tudo. E aí o que tu faz? Tu vai para a oração, tu vai para o jejum, que tem uma casta demoníaca que não sai, a não ser com oração e jejum. Oração e jejum. Então a gente sabe que o grupo satanista também está crescendo em oração. É uma batalha espiritual. Eu sempre digo assim, tipo, olha, eu, graças a Deus, estou numa época da segunda vinda de Cristo. Mas eu também estou numa época da vinda do anticristo. Então, nós temos uma escolha. Somos uma geração abençoada porque vai ver Jesus voltar, provável. Né? Mas somos uma geração que vai ter que enfrentar os movimentos do anticristo, na pequena tribulação, grande tribulação. E eu sempre digo assim, Edson, a gente tem uma escolha. Ou a gente caminha com Jesus, ou a gente caminha com Satanás. Não tem outra escolha, então, não tem outra opção. Isso é interessante, porque cada vez que você fala, vai dando mais insight, né? Eu sempre acreditava que tinha Deus, o diabo e eu. Aí eu acabei com essa crença lendo a Bíblia e disse, não, só existe o diabo e Deus. E eu sou um vaso de expressão. Ou eu expresso o diabo, ou eu expresso Deus. Quanto mais palavra eu leio, quanto mais água limpa entra dentro de mim, mais eu expresso Jesus. É isso aí. Mas o que acontece se eu estou começando a arrefecer na oração, começando a arrefecer de ir aos cultos? O que está acontecendo? Bem, eu vou ler um versículo aqui. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, se não entra a palavra, entra mundo. Entra concupiscência dos olhos, entra concupiscência da carne, entra soberba da vida. Isso é sujeira. É sujeira. Quanto mais sujeira entra, ou seja, você botou água limpa. E aí você arrefeceu e começou a entrar água suja de novo. Porque é como tomar banho. Você toma banho um dia, não precisa tomar mais banho? Não, comer a palavra de Deus é diária, é todo dia. É todo dia. Entendeu? Se você parou de tomar banho, você vai começar a ficar sujo. É isso aí. Né? Então, às vezes você diz, eu já sou espiritual, estou há 20 anos, eu estou limpo. Então não está. É só um estágio. Tu tem que perseverar. Quem está de pé, cuide para que não caia. É isso aí. Que são esses alertas que Deus dá? A gente precisa pensar nisso, né? É isso aí. Lindo demais. Gente, tá bom demais aqui. Meu Deus, a gente podia ficar varar a tarde aqui inteiro. Falando o dia inteiro, né? Tá bom demais. Nós vamos encerrar o nosso podcast. Então, o Edson tá deixando essa mensagem para vocês com relação ao batismo, com relação a essa caminhada, com relação a esse entendimento. O Raul vai botar para nós o Instagram dele, lá ele deve colocar coisas. Ele diz onde é que é a igreja também, se as pessoas quiserem procurar ele, lá escutar a palavra, ele ministrando, conhecer ele pessoalmente. Deixa para nós aí a tua igreja. A igreja é no bairro Trindade, na rua Lauro Linhares, 1085. É um prédio, e do lado do prédio tem uma entrada, tem um portão, é ali naquela entrada ali. Você vai ver a Igreja do Senhor Jesus Cristo, meu telefone, posso dar? Claro. É 48 99973 3495. Talvez fique escrito isso na legenda. Fica, Raul vai colocar. E você fica à disposição para compartilhar a palavra de Deus, para te receber, te ouvir, enfim. Mas, a princípio, o que eu quero aqui é agradecer esse espaço
que Deus permitiu que a Karen nos proporcionasse. Quero dizer que aqui é uma ponta do reino dos céus, aqui há a luz do Senhor, e certamente muitos dessas salas que estão aqui à volta, muitas casas que estão ao redor, muitos bairros próximos daqui, e seja lá o que Deus permitir, que as orações que são feitas aqui atinjam os cristãos, mas fora dessa limitação física, muitas casas estão sendo abençoadas pelo portal que se abre aí, hoje na palma da mão, que é o celular, e você recebe na sua casa palavra de Deus, testemunho de Deus, e o propósito não é a elevação da Karen, não é a elevação do Edson, o propósito é que Jesus Cristo seja o Senhor. Se há um testemunho, que ele seja breve, que ele edifique Jesus e que você desapareça no testemunho. Você é só apenas um vaso que está contando um testemunho de Deus. Porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, é Senhor das nossas vidas e nós precisamos desaparecer para que Ele seja tudo. Isso significa humildade. Que nós sejamos mansos e humildes de coração, como Jesus recomendou. Amém. Amém. Lindo demais. E uma chuva, gente, de aprendizado, de ensinamento aqui que nós tivemos hoje. E só agradecer, Edson, só agradecer por você aceitar a gente não se conhecia, né? Vocês Verdade. não sabiam nem direito aonde estavam vindo e a gente sabe que tem armadilhas por todos os lados, né? Então eu quero agradecer de coração a confiança de vocês em estar aqui conosco nessa caminhada. E não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Ajude a gente a transbordar essa obra de Deus, esse trabalho de Deus, para cada vez mais que seja glorificado e honrado o nome do Senhor Jesus na minha vida, na vida de vocês, na vida de todas as pessoas que estiverem caminhando junto com esse projeto lindo aí que está acontecendo semanalmente. Obrigada, pessoal. Um abraço a todos e obrigada, Edson, mais uma vez. Também. Tchau, tchau.